quando estava fazendo ou pagando penitências, acendendo velas, estava em novena. Quando? O texto diz: quando ele clamou por socorro. Ele clamou por socorro, ele clamou por ajuda, ele clamou por salvação. Não adianta a pessoa orar por outra coisa, se não for por salvação. E tem um texto da palavra do Senhor, aquele cego de nascença, quando Jesus o curou, ele diz, quando os fariseus o estavam interrogando sobre se ele era cego, como foi feito o procedimento, ele diz assim: olha, sabemos, isso é importante, né? Que você saiba também, sabemos que Deus não atende pecadores. Por isso que às vezes a gente fica olhando assim, entra ano e sai ano. No nosso país, que é conhecido como o país mais católico romano, podemos dizer assim, entra ano e sai ano. As pessoas vão clamando, vão rezando, vão pedindo isso, vão pedindo aquilo, tantas coisas. Mas o próprio Senhor Jesus, vindo da boca dele, né, ele está dizendo assim: sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Isaías, profeta, que é conhecido como o quinto evangelho, lá no capítulo 59, de 1 a 3, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas sabe qual é o problema que o texto diz? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a gente fica pensando assim: o homem, quando nasce, ele já nasce separado de Deus, ele já nasce sem Deus, destituído da glória de Deus. E quantas vezes essa pessoa que não tem Deus na sua vida, separado da sua glória, fica muitas das vezes: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não que é errado, porque está escrito, mas o problema é se ele é teu pai. Esse que é o problema. Muitas pessoas, por anos a fio, orando sem ser filho, e não entende que são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que o que? Vos não ouça. E diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Esse é o problema, é um dos maiores problemas do homem em relação à salvação. Admitir a sua culpa. O homem não quer admitir a sua culpa. O homem não quer admitir o seu pecado. O homem não quer admitir o seu erro. Diante de um Deus 3 vezes santo. A Bíblia diz lá em Provérbios 1:32 que os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Está tudo bem.
uma ilusão, uma falsa ilusão. Eu estou indo para a minha igreja, ninguém mexe comigo, ninguém diz o que eu devo fazer e como fazer. Então eu volto para minha casa, eu vou fazer a minha rotina, eu vou fazer o que eu sempre faço semanalmente. Então eu estou bem, eu estou tranquilo, não mato ninguém, não fiz mal a ninguém, não roubo ninguém. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. E diz mais também, que há caminho para o homem, o seu caminho é direito, mas no final dá em morte. Mas é porque ele não aceita, ele acha que está certo. Quanto de nós éramos assim na nossa vida? Quantas vezes alguém nos abordou para evangelizar-nos? Quantas vezes alguém veio mostrar a verdade e arrogantemente nós discutíamos, né? Não aceitávamos, porque de acordo com o nosso pensamento, nosso raciocínio, nossa lógica, éramos certos, perfeitos, justos diante de Deus, mas errado. Totalmente errado. E a gente fica... Eu tinha, irmãos, uma prática, sabe? A mamãe, ela foi, acho que a primeira a entregar a vida a Jesus. Hoje ela está com 92 anos. Ela disse, meu filho, eu não posso ir para a igreja, porque, né, tem uns problemas, né? Eu sempre estou indo no banheiro, não sei o que, assim, né? Tudo mais, não posso ficar muito tempo. Mamãe, o pastor entende, ele não vai ficar cobrando a senhora por causa disso, não. Mas a mamãe conheceu a Jesus Cristo. Através dela veio depois, né? Aí veio Nonato, meus primos, tal, etc. Vera, tá com Cristo. Mas eu tinha o hábito de ler o livro de Salmos todos os dias. Eu achava que eu estava fazendo certo. Eu estava, de certa forma, sim, mas sem compreensão. Sem compreensão. E quantas vezes eu dizia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoados, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De manhã à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Quantas vezes? E eu dizia, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Quantas vezes? Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Quantas vezes eu tive essa prática? E todas essas vezes não tinha resposta. Se há uma oração que Deus ouve verdadeiramente, é uma oração de arrependimento, é uma oração de confissão. Por isso que Isaías ele diz que Deus está de braços abertos. Ele está pronto para ouvir. Assim como o salmista estava clamando. Está pronto para ouvir. E interessante que a Bíblia nos orienta a isso. Lá no Romanos, tem um trecho que depois você pode ler em casa, mas eu vou citar. Romanos 10, 8 a 10. Vai dizer, porém que se diz, a palavra está perto de ti. Olha, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Nós não estamos aqui pregando algo, pensando o que você pode dar. Não estamos pregando aqui
com interesse na tua vida particular, no sentido de poder aquisitivo que você tem ou que você deixa de ter. Isso não nos interessa. A palavra da fé que pregamos é para aquela pessoa que não tem Jesus Cristo. Não é que não tem uma religião, não é que não tem uma igreja, mas é que não tem Jesus e precisa de Jesus para ter a salvação. Essa é a palavra da fé que pregamos. Por isso que Paulo diz que, olha, a palavra está perto de ti. Às vezes a pessoa tem uma Bíblia em casa, mas fica em cima do armário, fica às vezes perto da televisão, como na casa do irmão Sabá, ficava aberta no Salmo 91 como um para-raio. Às vezes nós andamos nos carros, nós só vimos assim, o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, como usando a palavra de Deus como um talismã para proteção, para isso, mas não conhece a Deus, não sabe esse Deus. Então a palavra está perto de ti, tem uma Bíblia. A palavra da fé que pregamos está perto de ti. Aí diz aqui, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E o 13 diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. E o salmista, ele esperou confiantemente pelo Senhor, ele clamou a quem? A Deus. Lá na cruz, no Calvário, quando Jesus estava entre dois ladrões, um estava blasfemando, um estava todo tempo falando, murmurando. Tu não és Deus, salva a ti e a nós também. E estava falando. Mas teve uma pessoa, o outro, talvez com o mesmo procedimento, porque foi condenado, repreendeu o outro, dizendo, tu ao menos não temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, merecemos por causa dos nossos atos, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que era errado, ele reconheceu que a sua justiça era justa naquele momento, o que ele estava pagando naquele momento era justo. Ele reconheceu que estava errado diante de Deus, mas ele orou a Jesus. Ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, que oração maravilhosa, irmãos. Não ora por outras coisas, não. Não vai atrás de benefícios particulares. Não vai atrás de benefícios físicos. Corre atrás do espiritual. Que oração. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Irmãos, nós podemos dizer assim, que oração maravilhosa. Que oração. Só Deus pode fazer algo desse tipo. E qual foi o resultado da oração do salmista? O versículo 2, ele vai dizer, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Podemos figurar essa lama, várias coisas que o mundo nos apresenta. A lama das drogas. Quantos jovens nossos estão mesmo atolados nas drogas?
Jovens nossos não conseguem sair. É um poço de perdição, um tremendal de lama, irmãos. A lama da prostituição, meninas, jovens se prostituindo, a pedofilia crescendo cada vez mais. As coisas sendo mesmo descaradamente aí acontecendo debaixo dos nossos olhos, sendo avisado para nós por meio de televisão, internet, etc. Alcoolismo, a lama do alcoolismo. Irmãos, eu tinha um cunhado, sabe? Eu admirava muito esse meu cunhado. Admirava muito mesmo. Era um homem forte, bonito. Só que o tempo foi passando e o álcool pegou. Um dia, uma vez eu fui andando na feira, ele estava ali, ele chama até os pé inchados, né? Ali perto da feira, fica um monte ali. Olhei para ele assim, não reconheci, irmãos. Não reconheci. Acabado mesmo. Porque é isso que essas lamas na vida da pessoa faz, acabam, destroem. E quantas vezes essa coisa acabou com famílias, destruiu famílias, destruíram vidas. E as pessoas não conseguiram sair dessa lama. Da violência, a lama da violência, nós estamos vendo aí, irmão, onde fica cada vez mais estarrecido com as coisas. Na Espanha, esquartejaram uma família brasileira. Estão atrás dos culpados ainda, fizeram tão, né? Mas aqui no Brasil, um homem filmou, matou os filhos, filmou e mandou para a esposa por causa de vingança, raiva. Ele deu remédio para os filhos e depois pegou a faca e fez o serviço e filmou. O que é isso, irmãos? Isso é a violência tomando conta cada vez mais, crescendo. Isso é a lama. É esse mundo que nós estamos vivendo mesmo. Do homossexualismo. Recentemente, uma jornalista da Globo, que faz aquela parte do esporte, Fernanda Gentil, deixou o seu namorado, se juntou com uma outra mulher, com uma outra jornalista. Aí uma outra, chamada Daniela Mercury, disse que parabenizou, tal, tudo mais. É um apoiando o outro. Mas é a lama que isso mesmo faz, levando cada vez mais. E a pessoa não consegue sair. Esse é o mundo. Tirou-me de um poço de perdição. Interessante que é uma coisa pessoal, né? Tirou-me. Ele me tirou. Ele me tirou. O que eu posso dizer? Que essa é a vida sem Jesus Cristo. Infelizmente, essa é a vida sem Jesus Cristo. Não adianta. Se não for homossexualismo, alcoolismo, prostituição, drogas, violência, homossexualismo, é outra coisa, é o pecado. Só muda o endereço, mas é a mesma coisa, a mesma lama. A lama da perdição. Então essa é a vida sem Jesus, um poço de perdição. E quão profundo é esse poço, né? É tão profundo que a pessoa não consegue sair desse poço sozinho. Não consegue sair sozinho não, irmãos. E essa salvação nenhum homem pode também obter pelos seus próprios esforços, nem por suas próprias justiças. Por isso que Isaías vai falar para nós:
mas todos nós somos como um imundo. Obviamente, está no poço de perdição, na lama, você quer o quê? Um paraíso? As tuas obras vão ser correspondentes àquele ambiente que você vive mesmo. Não vai ser diferente, não. Todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, nenhuma das nossas obras podem nos tirar desse poço. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, né, lá no capítulo 2, verso 8, ele vai dizer, né, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras. E também, como também nenhum homem, não somente as obras, mas nenhum homem pode nos ajudar a tirar de lá. Olha, às vezes nós estamos conversando com nossos adolescentes, eles estão numa época, né, de conhecer, negócio de namoro, essas coisas todas assim, né? Mas a gente fica preocupado, tentando aconselhar, de certa forma, assim. Uma pessoa pode influenciar você e te levar para o mundo e você nunca mais volta. Quando teria que ser o oposto, que a pessoa daqui deveria influenciar a pessoa e trazer para cá. Mas acontece muitas das vezes, quantos dos nossos jovens foram para o mundo porque foram influenciados nas suas escolas, por onde andam? Muito cuidado nessas coisas aí. Mas só Jesus, um amigo, um parente, um vizinho, pode levar você para o inferno. Pode levar você cada vez mais para essa lama, mas não pode tirar você de lá, não. Não pode, não. Mas Jesus pode. Por isso que Pedro diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então é a Ele que você deve clamar, é a Ele que você deve pedir ajuda. A tua oração é para Ele, somente para Ele, né? É interessante que eu não podia deixar de falar isso. Ele pagou um grande preço para nos tirar desse poço de perdição. Porque às vezes a gente fica pensando assim, eu vou só clamar a Jesus Cristo, Ele vai me salvar. Eu vou só clamar a Jesus Cristo, mas Ele vai me tirar dali. Mas Ele pagou um preço profundo para tirar você dali. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 1:4, diz que o qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai, para nos desarraigar, porque você quer ficar arraigado, você quer ficar nessa lama, você quer ficar nessa podridão, você quer ficar nessa perdição. Eu vou continuar assim, buscando outras coisas para eu poder viver melhor. Você vai, mas no final dá em morte. E só Jesus pode mesmo tirar você disso. Interessante que tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Mas não acaba por aí. Jesus é tão bom, é tão maravilhoso, que o texto diz o seguinte: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Não era mais lama não, irmãos. Agora era uma rocha. Essa rocha é Jesus, a nossa salvação. É por isso que o salmista diz: esperei confiantemente no Senhor. Tem que confiar no Senhor. A salvação dele é perfeita, a salvação dele é segura, a salvação dele é certa. O próprio Jesus, ele disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode o quê?
arrebatar. Isso é salvação, irmãos. Colocar mesmo, como está dizendo, né? Colocou meus pés numa rocha, sobre a rocha. Quem? Jesus. Agora eu estou firme. E me firmou os passos. Agora você pode caminhar tranquilo, porque está com Jesus. Problemas? Vem. Mas está com Cristo. E Paulo diz assim: agora, pois já. O que quer dizer agora? Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão na igreja. Para os que estão numa denominação, numa filosofia. É isso? Não adianta ser igrejado, irmãos. Amigo, não adianta ser igrejado, não. Frequentar a igreja não te salva, não. Porque às vezes nós podemos estar alimentando alguém com essa falsa impressão. Ah, porque eu gosto daquela igreja, eu gosto de ouvir ali, tal mais. São pessoas boas, maravilhosas. Mas Paulo diz que agora, pois já, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Que salvação, meus irmãos. Por isso que o salmista começa com oração. E agora, que salvação ele está nos mostrando aqui. Por isso que nós cantamos aquele corinho, né? Já do juízo sou livre. Diz o quê? Diz a palavra de Deus. Vamos cantar? Já do juízo sou livre. Diz a palavra de Deus. Eu que nasci no pecado, vou com Jesus para o céu. Não condenado. Que maravilha de amor, eu pecador e perdido, salvo por Cristo Senhor. Pastor Fred diria, cadê a glória a Deus, né? Imagina só, você um miserável pecador, nasceu destituído de tudo que Deus tem para você. Ele pega você com seu amor, porque o teu amor era as trevas, o teu amor era a perdição, era a vida que você estava ou que está. Aí tal, Deus te pega aqui, põe os teus pés sobre a rocha, te firma os passos. Aí a gente canta. Parece que é tudo bem, tudo tranquilo, Senhor, obrigado. Irmãos, é fora de série, irmãos. Que salvação. E qual é o resultado dessa salvação? É por isso que eu entendo essa frase. E pôs nos meus lábios o quê? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Toda vez quando nós estamos cantando o salmo, o hino de meus 60, eu fico observando naquela parte, a terceira estrofe, né? Ó, perdoados por Jesus, alegres a adorar. Irmãos, que alegria! Será que eu entendo que eu era perdido? Será que eu entendo que eu clamei ao meu Deus, Ele me deu a salvação, me firmou os passos sobre a rocha, agora eu tenho a salvação, e quando eu canto, parece que eu canto com raiva? Quando eu venho para a igreja, quando eu ponho os pés ali, eu entro aqui, sento aqui, parece que eu estou com raiva, eu vou cantar como? Diz o texto que Ele pôs nos meus lábios o quê? Um novo cântico, irmãos. Os judeus, os hebreus cantavam a Deus. Eles eram pessoas diferenciadas porque eles louvavam a Deus. Quando eles vieram do exílio, eles cantavam a Deus. Eles louvavam a Deus. Por isso que tem esse hinário aqui, os salmos. E às vezes nós, quando entramos na nossa igreja, hoje em dia é um sacrifício vir para a igreja. Louvar o nosso Deus. Irmãos, olha o que diz. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, não é só a oração, não. A salvação. Mas olha, ele diz, só pode ter nos lábios esse novo cântico quem tem uma nova vida. Quem tem um novo nascimento. O quê? Quem tem a salvação. Irmãos, eu era incapacitado. Eu era incapaz de cantar. Eu era incapaz de louvar o meu Deus como eu faço hoje.
era capaz de não ler e pregar a sua palavra, porque eu não tinha condição. Como é que eu ia chegar a alguém? Jesus falando com Nicodemos: olha, nós falamos o que sabemos. Eu não sabia sobre a salvação, agora eu sei. Vem cá, fulano, sabe o que Jesus fez na minha vida? Ele me salvou, Ele me deu uma vida. Nós falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto. E pôs nos meus lábios um novo cântico. E assim, se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, o que eu posso dizer? O tempo está passando, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Só sei que Ele nos libertou do império das trevas. Quando? Quando eu clamei por socorro. Que oração, meu irmão. Ele me deu a salvação. Não é salvação qualquer, não. Perfeita, certa, suficiente. Que salvação. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Porque verão o quê? Vidas transformadas pelo poder de Deus. E elas também confiarão no Senhor e dirão para você: que transformação, irmãos. Eu lembro que o pastor Alain, quando o Alain veio para cá, muito jovem, ele era cabeludo, né? Assim, cabeludão assim e tal, andava de skate, aquele negócio todo, né? Era um negócio de rock, assim, produção amazonense, né? Aí tá bom. Mas só que um dia ele conheceu a Jesus como Salvador. De manhã ele veio para a igreja de cabelão. À noite, foi até o Edivaldo, não foi, Edivaldo, que estava pregando nos jovens? Foi você, né? Aí quando foi à noite, no domingo, ele veio de cabelo curto. E um dia eles estavam para ali assim, aí o vizinho olhou assim para o Léo, que o Léo e o Cláudio eram cabeludos assim também, sabe? Tinha um pouco de cabelo assim. Olharam para o Léo, para o Cláudio, para o Alain, aquela mocidade todinha ali, o Hilleman, um monte assim. Aí disse: vem cá, que era a turma da Adriana, né? Era a turma da Adriana. Aí olhou assim e disse: vem cá, onde é que vocês frequentam, hein? Aí disse: ali na Hebron. Ah, então eu vou lá. Se conseguiu mudar esses aqui, então eu vou lá. É uma igreja boa. Por quê? Porque é a palavra de Deus que transforma, irmãos. E pôs nos meus lábios um novo cântico. Mas com uma condição: para quem você está clamando? Está orando para quem? Se você quiser transformação, tem que orar ao Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te dar essa salvação, mas também que Ele vai te dar uma transformação. Irmãos, a gente fica feliz da vida. Hoje nós podemos chegar aqui, podemos cantar a noite toda, louvar o nosso Deus, entoar hinos, salmos, cânticos espirituais, tudo em forma de gratidão, porque o que éramos e o que somos hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos guarde. Eu gostaria de cantar, o Juan, depois eu passo para o pastor Herbert, ou aquele 237, vamos cantar? Dá para cantar, César, coisa aí? 237. É um hino que eu gosto muito também. E sempre quando nós cantamos, eu queria que você, quando estivesse cantando, você parasse mesmo, sabe? Pensasse, é um hino de oração, eu acredito aqui, sabe? Não canta apenas por cantar, não, mas medita mesmo, porque é muito importante. Diz assim, eu pediria que os jovens pudessem até me ajudar aí. Carlos, por favor, assim, né? É tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor. Chegai-vos agora a Jesus, Salvador. Quer sair desse poço de perdição? Então, chegai-vos, ó, vinde a Jesus.
sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor. Chegai-vos agora, Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus. Chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Tão perto que ouvis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar. E ainda quereis no pecado viver, enquanto o perdão Deus vos quer conceder. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. A terceira estrofe, Juan, diz assim: morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdidos para sempre, em tormentos, sem luz. Ó, considerai o convite e atendei, e sem mais demora a Jesus vos rendei. Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdidos para sempre em tormentos, sem luz. Ó, considerai ao convite atendei, e sem mais demora Jesus vos rendei. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Pastor Herbert. Amados, eu estava também sentado ali ouvindo a palavra de Deus e é a pura verdade. Estava lembrando também da minha condição diante de Deus. Eu estava perdido num tremendal de lama, num lamaçal mesmo de pecado. E sem condição nenhuma de reverter esse quadro, essa situação. Mas eu ouvi essa voz do bom pastor, do bom Senhor, e clamei por socorro. Fiz a minha oração a Ele, a Jesus, aquele que pode, aquele que faz a verdadeira transformação na vida de um miserável pecador. E Ele colocou os meus pés também numa rocha. E hoje eu posso cantar com vários, um novo cântico, uma canção mesmo de gratidão, certo, seguros que nós temos essa salvação eterna. É uma verdade, não é que nada de igreja, nada de homens, mas é de Deus. É isso que Ele faz na vida de todos nós que estamos realmente dependendo dEle. E Ele ouve sim as orações daqueles que clamam a Ele por socorro. Eu também não vou pregar, mas já vou encerrar. Mas Pedro, ele estava andando, né, sobre o mar. Jesus estava vindo e chamou Pedro. Ele desceu do barco e andou sobre o mar. Pedro, um homem.
Mas quando ele viu, olhou para os lados, ele começou mesmo a afundar, a submergir. Sabe o que Pedro diz? Salva-me, Senhor. E Jesus segurou na mão de Pedro e o salvou. É isso que ele faz. Clama a ele, a esse Jesus. Eu clamei e ele me deu a salvação. Que você hoje à noite possa também fazer essa oração a ele. Ele está pronto para ouvir a tua oração e atender mesmo, porque ele pode. Ele tira mesmo o homem da perdição. Ele dá a salvação e bota nos teus lábios uma nova canção. Pai, nós te louvamos, Senhor. Estamos alegres nessa noite porque mais uma vez foi entoado, foi cantado, foi pregado a palavra mesmo de salvação. A palavra que faz a transformação na vida de homens e mulheres miseráveis,